Bem-vindos a mais um encontro com A Vida é uma Corrida. Um encontro com Emílio Santana E Alexandre Antonelli. Estamos aqui. E aí, Alexandre? Das músicas. Opa! Sou movido a música. Movido a música. E aí, conhece esse som? Isso é anos 60. É menos. Eu pensei finalzinho de 50, início de 60. É, de 50 e 60. Eu não vou lembrar o nome Porque dela. da época da Motown. Como é que é o nome dela? Ela? Quem é ela? Não vou lembrar o nome. A única rainha do rock. Tina Turner. Tina Turner. Acabou de me deixar. Pô, a gente tá dando só... Tá morrendo gente que nunca morreu. Parou Exatamente. pra perceber? Tina E Turner, só gente que rainha do tava rock. vivo. E só gente que tava vivo que tá morrendo. E Tina Turner, esse som da Tina Turner é o som que eu mais gosto, que é o som que trouxe Tina Turner pro estrelado, que é com o ex-marido dela, Ike Turner, Tina Turner, dupla, fazendo aquela transição do rhythm and blues pro rock dos anos 60, então isso aí é 57, 59. Esse é finalzinho dos anos São 50. poderosos. Tina Turner sofreu muito apesar do talento da dupla, sofreu muito nesse relacionamento com abuso econômico, abuso De tudo quanto é jeito. todos os jeitos, até que ela se separou e lançou carreira solo lá no final da década de 70, e aí é essa Tina Turner que todo mundo mais ou menos conheceu ali dos anos 80 aos anos 2000. Inclusive no filme Mad Max. Mad Max, with the Mirror of the Hill. Clássico. Mad Max é a cúpula do Com Trovão. Mel Gibson. A cúpula do Trovão. Aí- Inclusive, ela trabalhou no filme, né? Sim. Então, ali ficou uma marca muito grande dela, né, que veio com o seu poder todo ali e E alavancou. além dessa trilha sonora aí, ela tem também trilha sonora de 007 contra GoldenEye. Rapaz, se a gente Fez a for... música tema. Se a gente for vasculhar mesmo, a gente vai descobrir coisas em filmes que a gente de repente não assistiu, que tem música dela, que tem letra dela, alguém que cantou alguma coisa dela. Porra, Como eu cresci na época que ela tava na alta, né, cara? O que eu precisei futucar depois foi realmente a parte com o Ike, porque parece que todo mundo, com o problema e tal, parece que todo mundo enterrou essa parte da carreira dela. Mas que é muito legal, as músicas são muito legais. Sim, muito animadas. E ela resgatou isso. Lá nos anos 90, ela trouxe muitas dessas músicas para os shows. Né? Inclusive, por exemplo, tem músicas que ficaram muito consagradas pelo Creedence, por exemplo, que tinham sido primariamente gravadas pela Tina Turner. Nessa época aí, finalzinho... That Good Job in the City, essa música foi gravada primeiro pela Tina. E o Ike, né? Nos anos 60 ali, quase para os anos 70, ela começou já a futucar a carreira solo dela, já sair dessa dupla tóxica para ela. E aí ela deslanchou nos anos 70, 80, 90, 2000 e assim vai até os dias de hoje. Isso e aí. Ficará nas nossas... Eterna. Sem A dúvida. eterna rainha do rock. Sem dúvida. Irreverente, é um exemplo feminino. A exemplo da nossa rainha do rock, Sim, Rita Lee. Rita Lee. São exemplos do estereótipo feminino da independência, sem deixar de ser feminino. Isso. E da independência, o próprio empreendedorismo, né, cara? Porque elas ditaram ritmos, ditaram comportamentos, ditaram um empoderamento, pensamentos. né? Empoderamento. Sim, um empoderamento. Numa época que eu não sei porque eu não vivi, mas talvez em alguns pontos ou em alguns muitos pontos mais difícil que hoje. De você se impor uma mulher se impor uma mulher negra, se impor diante do mercado, diante do... Imagina, 50, 60, competir com Elvis Presley, competir com tantos outros Beatles e se destacar do jeito que veio. Sim. Isso é legal. Mas, vou lembrar agora no início, já que você está começando a ouvir com a gente, considere se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Tá? Você agora está ouvindo o podcast, mas a gente tem vlogs todos os dias. O Emílio e eu fazemos
vlogs, o Emílio muito mais do que eu, mas prometo que eu vou fazer bonitinho, já baixei a ferramenta ali que vai me ajudar bastante, e aí a gente vai publicar, já estamos publicando todos os dias. Temos vários formatos de Sim. comunicação. E no mês de julho a gente vai começar a gravar também os nossos podcasts e vai virar videocasts muito legais. Tá? Então considere se inscrever, dá o seu joinha, marca aí para o subscribe aí no sininho, marca para receber as notificações, isso é importante para a gente. Compartilha para poder aumentar essa comunidade em torno desta vida é uma corrida. Lembrando sempre que a gente não tem o menor compromisso de agradar ninguém e que a gente está aqui para passar informação. Desde já vá se lascar. Isso. É um pequeno poema da minha autoria. Você fala outra também que eu acho legal. Ninguém tira o direito... Não, esse aí eu falo no final. No final eu trago esse aí. Tá bom. Esse eu acho maneiro. Esse aí eu acho... Tá na Constituição dos Direitos do Corredor. Isso. Declaração Universal dos Direitos do Corredor. Nós vamos fazer a versão aqui. Vamos lá. Eu ia fazer minha resenha, mas minha resenha de hoje está vexaminosa. Só porque o menino tomou uma picadura na bunda. Picadura de vespa. Porra, 2 vespas me ferroaram e não me picaram. Mas enfim, meu final de semana foi de altimetria. Semana passada foi uma semana bem razoável de treinos. E aí, vamos ao que importa. Hoje nós temos a resenha do WTR Arraial do Cabo. Muito bem. E aí? Eu vi o vlog, se você não viu, vai lá no canal e assista. Eu vi o vídeo. De um lado a água, e quando você virou a câmera que passou aquele marzão azul bonito demais. Cara, dependendo da posição do sol, né, cara? Né? Você sai de um verde turquesa, de um azul turquesa para um verde água, é uma loucura. Eu vou falar um negócio para você e vou ser muito franco. Eu falo com a Cris, que é minha esposa. Cara, sair daqui, da onde a gente mora, da região que a gente mora, para ir para uma praia tem que ser algum lugar muito especial, porque onde a gente mora também é bem bacana. Mas Arraial do Cabo é bonito com força também, cara. Não à toa que é considerado o Caribe brasileiro. Né? Exatamente. Ali é bem bonito. É bem privilegiado. Tem uma conjunção ali da água, da salinidade, da temperatura da água e do fundo de areia extremamente branca. Com os minerais da pedra, as pedras ali, os corais. Tem tudo conspira para ser um lugar a favor. No vlog de hoje, não foi o de ontem, foi o de hoje. Porra, você parou num lugar assim, levantou a câmera e filmou aquela fenda embaixo. Não, é no vlog da corrida, né? Isso. Aí você falou assim, eu não sei o nome desse lugar, mas porra, também não precisava de nome. Eu já passei ali 3 vezes correndo. Aquele ali não precisa de nome. Ali e é uma parede mesmo. Sabe o que me lembrou aquilo? Mais um passo, despenca vertical. Sabe o que me lembrou? Sabe aquelas competições de mergulho da Red Bull? O Celesteiro de Acapulco, aquilo lá me lembra. Sabe, você lembra do filme O Celesteiro de Acapulco? Não. Volta lá, né? Eu sei, um filme Elvis antigo. Presley. Filme antigo do Elvis Presley, que ele é um desses mergulhadores que era famosíssimo em Acapulco, no México, os campeonatos de salto ornamental, que não é ornamental, o salto em altura. Quem pulasse mais alto e subisse para reclamar a glória... Conseguia depois, né? Quem pulasse e conseguia voltar para reclamar a glória, ok. E me lembrou aquilo ali, que hoje a Red Bull faz uns eventos muito fantásticos. Eu não lembro o nome, mas é um dive desse aí. Exatamente. Não lembro se é skydiving, alguma coisa. Não, skydive é de avião. Tipo o cara que fica mais tempo mergulhando. Enfim, é um diving desse e é muito bonito, muito legal. Mas vamos lá. Prova WTR Arraial do Cabo. Emílio e Dani correndo em dupla de revezamento. Para começar, eu falei no vlog também hoje. O momento que você chega agora, segunda-feira, depois de ter
2 dias passado no paraíso daquele, é um choque tremendo, né? É um choque tremendo. Mas, esse é o lance da vida em uma corrida. Que é você transitar entre situações das mais agradáveis, as mais cotidianas, das mais fantásticas, as mais corriqueiras, e manter a tocada. Manter a empolgação. Exatamente essa que é a coisa que a gente tenta trazer aqui. Que tem ponto alto e tem o ponto médio e, que é o que porventura, haverá o ponto baixo, que é quando você dá uma topada, quando você toma uma ferroada da vez, tem os pontos baixos. Tem os pontos altos, mas não dá para ficar só com ponto alto. Então a gente está de volta aqui à rotina e a nossos bate-papos. Arraial do Cabo, cara. A WTR já há mais de 10 anos acontece em Arraial do Cabo. É uma herança da Série K. O que é a Série K? É uma corrida que iniciou lá em Bombinhas com uma corrida chamada K42, que foi a primeira corrida de trail no Brasil. E isso mexeu com as pessoas e alguns corredores experimentaram essa corrida e depois foram fazer algumas corridas no exterior e voltaram com o intuito de começar a desenvolver provas de trail. Então, Arraial do Cabo é uma das primeiras locações a ter prova de trail no Brasil, né? Então, a Série K foi proliferando com corridas menores do que 42 km. Então, surgiu as K21, do qual Arraial foi uma das primeiras. K21 Arraial do Cabo, K21 Ilhabela. Agora, não vou lembrar exatamente todas, mas essas eram as mais famosas. K21 Campos do Jordão e K21 Pedra Azul, teve uma vez. Isso que eu ia te falar, já teve um K desses aqui, não teve? Teve uma K21 em Pedra Azul em 2013, que foi a minha primeira corrida de 21 km, e foi dessa corrida que eu comecei a sair do estado para correr prova de trail. Legal. Então, também no formato da K21, ela manteve os 21 km e os 21 km em dupla, onde permite que você tenha tanto a distância cheia, o full, ou a distância partida, fazendo as distâncias médias. E aí, no caso, em dupla. Ainda tem mais uma modalidade na WTR, que é a corrida de 6 km. E agora, esse ano, deram uma enchida de linguiça lá e meteram um 30 km também. 9 km a mais do que o percurso padrão da... Lá em Teresópolis eu vi as plaquinhas de 6, 12 e 21. A gente já mencionou aqui, como trail é uma coisa que é variável, você não tem sempre como fazer distâncias... Padrão, né? Padrão. Né? Faz o que o ambiente, o local permite, e aí procura se dividir entre curta, média, longa e ultra distância. Essas são as opções que vão rolar aí. Cada organizador vai disponibilizar. A expectativa para o final de semana era de ser um final de semana um tanto fresco, já que a gente está na mudança de estação, e Arraial do Cabo é um lugar que é fresco, né? Fica uma proeminência da terra dentro do mar, passa dentro da corrente de Humboldt. Na verdade, Arraial do Cabo e Cabo Frio, elas desviam a corrente de Humboldt de um trajeto peculiar dela, que termina logo um pouco acima, aqui na Baía de Campos, e é a corrente de Humboldt que gela nosso litoral. Por exemplo, a gente sabe que Praia da Costa é o último ponto gelado do litoral. Dessa corrente? E daqui para cima já começa a esquentar. Se for em Manguinhos, a água já é menos fria, e quando você chega
Guriri a água já é quente, você chega na Bahia a água já está fervendo. Sim. Mas o tempo ficou assim, firme, estava ventando, não é um calor escaldante, mas no dia da corrida eu cheguei a pegar 32 graus. E de noite, fresco assim, tá 22 graus, no vento, né? Uhum. Então, sol, a turma, né, não se adaptou ainda a correr no sol e como a corrida começa, nossa largada foi 7h45, o primeiro trecho é mais fresco, né? Mas da metade, ou seja, o segundo trecho das duplas e a metade, tanto do 30 quanto do 21, já é numa temperatura já de 9h da manhã, 10 horas da manhã. E aí Fica mais divertido. fica mais... Como é que foi que eu defini? Se lascante. Fica mais se lascante, né? Eu usei esse termo ontem. Fica mais se lascante. Lembrando que todos os participantes pagaram para se divertir, Sim. para se lascar. Eu percebi presencialmente, não na prova, obviamente, mas percebi presencialmente em Teresópolis que parece ser muito organizado. A trilha, quando eu fiz do WTR, muito bem sinalizada e muito bem direitinha, assim, boa demais de correr. Não é fácil, mas boa de correr. Muito bem pensado, inclusive. Uhum. A sensação que eu tinha o tempo todo é que foi muito bem pensada a trilha. É uma boa prova de fazer, não é? WTR. Veja bem, a trilha é sempre a trilha que tem no lugar, né? Sim, mas Eu assim, acredito que você fez a parte da volta da trilha. Tem uma parte que que acho que você não fez, que é a parte da direita você indo do hotel para a fazendinha, a parte Sim. da direita, na encosta da direita, você passou ali? Passei. Então, é uma trilha, a trilha do Le Canton é uma trilha que foi feita para o uso do resort, né? Eu fiz a trilha de 6 km toda. Sim. Eu queria ter ficado mais lá e ter condição de ter feito a de 12. Mas não tem problema. Mas estava ainda disponível? Sim, sim. Mas assim, o que eu quero dizer é que parece ser uma prova muito bem organizada, a WTR, né? A WTR é uma prova muito bem organizada. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a WTR na primeira WTR Praias Selvagens, que foi no meio da pandemia. Eu supervisionei um percurso lá em Grumari e eu trabalhei com o pessoal do percurso, que inclusive estão até hoje. Implementei algumas práticas e ideias que também permanecem até hoje, mas as trilhas são as trilhas locais, né? Uhum. As que têm disponibilidade local. E aí a organização basicamente vem, limpa e marca, com fitas e plaquinhas. O que você vai correr agora no Mestre Álvaro é WTR também? Insanity. Não, Insanity, tá. Isso. Então, a prova decorreu, assim, muito boa, largada pontual. Isso eu já acho um respeito absurdo. Isso é muito importante. Além de ser a largada pontual, a prova acontecer na data marcada. É outro ponto importante. Então, a Dani fez o primeiro trecho. Não sei, para quem conhece Arraial do Cabo, sai da praia do Forte. A largada é na areia? Desculpa. Largada na areia. Na areia. Sai da Praia Grande em direção sul, passa por um bosque de cajuarina, depois entra na propriedade da antiga Companhia Álcalis, atravessa o asfalto, pega o Morro da Torre, que você chegando em Arraial do Cabo é o final da Praia do Foguete, sobe o Morro da Torre de sul para norte, cai na prainha, atravessa a prainha, pega a trilha que leva para a Praia do Forno, desce na Praia do Forno, atravessa para
Praia dos Anjos. Ali acaba os 11 quilômetros da primeira etapa. E aí me entrega, a transição tem um posto de hidratação, tem um mecanismo de uma faixa Isso que eu ia perguntar, dobrável tem alguma no coisa braço, simbólica? que você passa ali para simbolizar que aquilo ali é uma dupla, até para destacar dos outros corredores do 21 cheio que não usam a pulseirinha do revezamento. Você pode também verificar as pessoas que são do revezamento, todos os outros percursos, pela terminação do numeral, que tem sempre o número, mais o tracinho 1 ou 2, que indica quem é o primeiro ou o segundo trecho. E aí sai na Praia dos Anjos, tem um trechinho de areia, passa perto ali do Centro de Pesquisas Navais da Marinha do Brasil, sobe uma escadaria que pega ali uns 60 metros de ganho de altimetria em 200 metros, 300 metros no máximo. É uma pirambeira, era uma encosta que cedeu, e para consertar a erosão, fizeram uma escada. A prefeitura fez uma escadaria com uma calha. Então, aproveitaram ali a tragédia para fazer um benefício para a corrida. E aí você pega a estrada de paralelepípedo que conduz até as prainhas de Arraial. As prainhas de Arraial é aquelas famosas praias que dão de frente para a Ilha do Farol. Quando você vê as escunas assim, com completamente translúcido e uma montanha verde no fundo, né? Ali são as prainhas de Arraial. Passa um trecho da praia e sobe de volta para a estrada, numa escadaria também famosa, que quem procurar aí os localizadores de Arraial do Cabo, por exemplo, no Instagram, vão ver sempre fotos. É uma escadaria de madeira, né? É uma escadaria de madeira marrom, que dá direto na praia, com esse visual fantástico. Sobe de volta ali, que também é outra subida. Você desce e sobe? Desce no começo da praia e sobe no final da praia. Tá. Tem uma trilha com escadaria, já está coberta de alvenaria, para descer, e tem essa escadaria de madeira para subir. Judia, né? Não é tão inclinada quanto a primeira, mas a escada muda muito o padrão do movimento. Então, para quem já está cansado, começa a usar outras musculaturas, ou as musculaturas em pontos de contração diferentes, já dá uma dificuldade. Dali, a gente dá uma enrolada, passa perto da trilha que dá o Boqueirão. O Boqueirão é o estreito que separa o continente da Ilha do Farol. E depois a gente retorna em direção ao Pico do Atalaia, que é o ponto mais alto no continente ali. Tem uma trilha consideravelmente extensa, com pelo menos 2 km de subida e 1 km e pouco de descida. Toda em trilha fechada. E depois vem costeando até chegar de volta na Praia Grande, né? E aí encerra o percurso. A Dani fez com 1h26, eu fiz o meu trecho com 1h09, quase 10. Os dois foram muito bem. Fomos bem. Foi bem bom. Tem uma curiosidade, sim, tem uma peculiaridade da corrida, que quem faz o segundo trecho está ali na transição e está vendo o pessoal passar. Então você sabe mais ou menos quantas duplas tem na sua frente, quantas pessoas estão na sua frente, qual é mais ou menos o que você espera de cada corredor que está ali na frente. E o segundo trecho é uma perseguição, né? Você vai em busca, né? Então você vai. Eu tive a sorte de passar bastante gente. Passei muita gente na primeira escada. Passei muita gente na segunda escada. Passei algumas pessoas nesse primeiro trecho, que é um sobe e desce, bem ondulado, como se fosse ali o entorno do Morro do Moreno. Sei. Só que de paralelepípedo, mas mais acentuado. Os sobe e desce são mais acentuados. E no finalzinho também passei
passei algumas pessoas, inclusive algumas duplas, acho que eu passei umas 5, 6 duplas mistas, que eu consegui identificar do que eu vi na transição, né? A dupla necessariamente precisava ser mista? Não, tem dupla masculina, dupla feminina e dupla mista. Ah, que legal, legal. Se tiver uma dessa que eu puder fazer com você, se a Dani não vier fazer a mista com você, puder fazer uma mista masculina... Se a Dani vier, se a Dani for, você faz, a gente arruma uma dupla pra você. Não é dificuldade. Pode ser. As corridas em dupla são boas porque elas também agregam, por exemplo, nas assessorias, pessoas para correrem juntas. E é bem bacana. É uma dinâmica que poderia ser mais utilizada pelos organizadores de corrida. E eu vou puxar a sardinha para o lado do ciclismo, porque eu participei de contrarrelógio individual e contrarrelógio por equipe. Cara, muito melhor fazer por equipe. É muito mais legal para o atleta fazer, assim, eu gostei, né? Eu achei mais legal para o atleta por causa do espírito de equipe. Você se entrega muito mais na prova com o revezamento, com a equipe, do que quando você está sozinho. Só para lembrar que a equipe corrida por equipe sai todos juntos, né? Sim, saem os 4. Isso, o revezamento... Isso, ok. Cada um faz uma parte do percurso ou cada um faz uma volta no percurso. Outra coisa que eu fiz por equipe foi o triatlo. Uhum. O Alexandre corria, eu pedalava e o Valdemar nadava. Então, ganhamos um troféuzinho, tudo bonitinho. A Federação de Triatlo aqui do estado, ela é muito bem organizada, são provas muito boas de se fazer. E eu sinto falta do duatlon terrestre que eles faziam, desse triatlon de revezamento que eles faziam. Não sei se, enfim, tem tempo que eu não acompanho a federação, mas, cara, eu gosto porque você se entrega muito mais, porque você sabe que tem alguém ali que depende de você e você contribui. É uma prova boa de fazer. É a terceira prova que eu faço com a Dani de duplas. A gente fez uma Turtle Run lá em Grumari, do Recreio para Grumari, né? Depois a gente fez uma XC Itaipava, que é uma corrida que tenho vontade de voltar, mas a XC não está disponibilizando, desde a pandemia não está disponibilizando esse percurso. Que é uma corrida de 52 km que tem dupla. No caso eu fiz dupla com a Dani. E tem quarteto. E tem o solo, claro. E essa agora é a terceira vez que a gente corre dupla. Tem outra corrida famosa de dupla aqui na nossa região, que é a XC Búzios, que são também 42 km, que pode ser feita em dupla ou em quarteto. Quarteto é bacana. E é uma experiência interessante você correr com dupla no revezamento, e é uma experiência que eu ainda quero ter, correr a dupla equipe, né? Que são os dois juntos o tempo todo. Entendi. Muda muito a prova, não muda, cara? É legal. Muda muito a prova. É legal, cara. Muda muito a prova, porque você já não é sozinho, né? E é o que eu falo, assim, é outro esporte. É outro esporte. Por isso que eu falo que os organizadores podem usar mais as formas de competição, porque tem várias, só usa basicamente uma forma de competição. Cara, assim, eu tô começando, eu sou um bosta no início, mas enfim, você precisa mudar seu estilo de treinamento, é outro esporte, cara, você gosta, eu preciso treinar de uma forma diferente, eu preciso melhorar nisso, porque ele tá melhor que eu nisso, ou ele tá melhor, eu tô melhor que ele naquilo, e assim, cara, você tem que se reinventar e chegar, imagina, você correr do lado do cara, você cansa ou alguma coisa assim, você tem que se reinventar ali para poder acompanhar e chegar. É uma boa ideia isso aí, é uma boa dica explorar isso. Fica a sugestão para os organizadores usarem mais recursos para as provas. Uhum. Eles vão sempre chegar com aquele coisa, não, quanto mais
modalidade mais premiação. Mas tenha um carinho com a criatividade, porque a premiação, cara, é obrigação do organizador, mas a criatividade, ela aumenta as possibilidades de pessoas participarem. Isso que eu ia falar, porque assim, imagina, faz 4 pessoas como uma equipe. Você tem 4 inscrições. Sim. Entendeu? Vai ter 4 premiações? Pô, você pode fazer uma premiação por equipe. Não, eu já salvei evento propondo a dupla, o revezamento em dupla. Pô, é massa, cara. Porque o evento não vendia e estava assim, mal estruturado em relação ao percurso. Assim, cara, tem um pessoal aqui, ó, que corre 12 km que não tem distância para eles correrem. Se você botar dupla, vai pronto, você resolve o problema. Você aumenta o universo de possibilidades de corredores que vão. Aí você põe uma de 20 km e os caras vão correr 10, 10 e pronto, cara. Põe 15, aí corre 7,5, 7,5. Pro cara que corre 12, correr 7,5 é legal. Tem um grande problema com algumas organizações, que é o ego da criação. A pessoa tem a primeira ideia, acha que aquela ideia é a melhor ideia. E ela se lasca, ou se diverte, no melhor sentido, porque não dá certo. E aí não sabe por que dá certo, porque a ideia original, ela não está perfeita, ela precisa ser colocada à prova, né? Para que a circunstância, que a realidade local dite um pouco o que aquela ideia tem de real ou de fantasiosa. Pô, eu acho assim, em prol do esporte, cara. Se você fortalece, cria pessoas para acompanhar as suas provas, você cria um público fiel, vai só aumentando. E você cria cidades, lugares de rotina, pô, aqui fica maneiro, cara. A cidade espera você, fica na expectativa de te receber para fazer o evento, movimenta as cidades aonde vão, a rede hoteleira, os lugares, os restaurantes, bares, essas coisas todas. Você faz um ganho para a cidade onde você vai muito grande. Isso precisava ser feito mais vezes. Eu fiz a Rota da Ferradura ontem, no domingo, hoje é segunda-feira, dia 29 hoje, né? Dia 29? Dia 29. Eu fiz a Rota da Ferradura ontem, conhecido como Rota da Ferradura, onde sai de Guarapari, vai Buenos Aires, desce para Bahia Nova, sobe Buenos Aires e volta para Guarapari. Mas a Ferradura é só subir por... A Ferradura é só a parte de... Não tem Bahia Nova, né? Não tem Bahia Nova, Eu fiz um pedaço aí da Ferradura, mas enfim. Eu tava pensando ontem, falei, cara, que lugar espetacular para fazer uma prova, um evento. Ali já teve vários insanos que passam nas trilhas ao redor daquela estrada ali. Só que então, a custo do turismo, eles acabam com a natureza, tá? Eu já vou deixar essa dica. Porque vende os terrenos, fecha as trilhas, loteia... Não, isso eu cansei de ver ontem. Outra coisa... Passa pela trilha que você vai ver o que eu estou falando. Você não viu. Não vi. Porque ali por dentro as trilhas já estão ficando indisponíveis para utilização, né? Nem os motoqueiros estão conseguindo utilizar. Entendi. Cara... O lugar é sensacional, você dá uma mexida bacana no lugar, tem muita coisa ali para explorar, é um lugar explorável e fácil de fazer. E eu fiquei pensando nisso ontem, falei, cara, que ambiente bom de fazer um evento, de fazer uma prova. É uma subida dura, se você for pensar em corrida, é uma subida dura demais. De Guarapari ali, da Casa Figueira, que é um lugar bom de tomar um café, inclusive, para subir, cara, peguei inclinação de 28%, lá em cima depois do Sami. É peito no guidão, cara. Imagina subir aquilo ali. Tem duas subidas ali que são bem... São bem duras, Então, é bom. Mas voltando à Arraial do Cabo, então, assim, o evento aí, chegada,
Aí tem uma coisa que é muito legal dos eventos, né? Que é a confraternização, que é o congraçamento entre os atletas. A gente encontra com atletas que a gente encontra em todas as corridas, a gente conhece atletas novos, Isso que eu ia perguntar, a gente bate papo, a gente conhece realidades diferentes da nossa, pessoas, personalidades, isso é bem legal, é uma das partes mais atrativas que o trail tem para dar, porque que é peculiar, o público que vai para essas corridas, ele é muito peculiar. É depois da prova ou na sexta-noite? Não, na sexta a gente até trombou com alguns corredores no jantar e tal, mas antes da corrida, quando você está na concentração ali para a largada, quando você está na concentração do revezamento ali na hora da troca e ao final do evento fica todo mundo ali na praia, encontra no quiosque, encontra na arena, assiste a premiação junto, e aí fica, é um clima muito bom, muito bacana. Eu gosto de evento assim, principalmente fora daqui do estado, porque você encontra pessoas que são referências no assunto, que vão fazer a prova. Não que aqui não tenha, mas aqui tem menos. Mas uma prova em Arraial do Cabo, por exemplo, deve ir campeão brasileiro, deve ir campeão de várias... tem uma... Você deve conhecer gente uma muito nata legal ali lá. do pessoal do Rio, que todos os corredores assim, muito, muito bons. E é muito bom. E tem a coisa do viajar para correr, que essa também é imbatível. Você conhecer novos lugares, conhecer novas culturas. Por exemplo, eu sou da região dos Lagos. Eu nasci em Cabo Frio. Eu morei em São Pedro da Aldeia, eventualmente eu ia a Arraial do Cabo, mas não era um lugar que eu ia sempre. E depois já voltei 3 vezes a Arraial para correr, e sempre, toda vez que eu volto lá, eu conheço coisas novas da cidade que eu não tive a oportunidade de conhecer na minha adolescência, quando eu morava por lá. Então temos essa é a resenha da corrida. A grande pergunta é: gostou do que fez? Gostei muito do que fiz. Apesar de que a minha corrida deu 10 km e meu foco tá para 30, meu foco tá para 3, 4 horas de corrida. Ficou a curiosidade do que viria, como eu ia me comportar em seguida. Porque fiz uma prova relativamente forte, mas gostei do que eu fiz. Agora já virei a chave para Insanity, que é uma prova de Skyrunning, que são 21 km aí por volta de 4 horas de prova, e a Silascância vai ser forte. Vai ser divertido. Vai ser bom. Só para eu ter uma ideia, na minha ignorância e falta de experiência. Uma prova dessa que você fez sábado com a Dani, só para eu ter uma ideia de referência. Próximo daqui. Uma ideia de lugar que seria próximo do que você fez lá. Por exemplo, Roda d'Água seria um lugar próximo? Mas em qual questão você está falando? Altimetria? No evento como um todo. Vou fazer uma preparação para lá. De repente, quero correr um percurso parecido com o de lá. Eu correria onde aqui? Tem uma ideia? Talvez no litoral de Guarapari, as ilhas que tem ali. Mas é meio único, né? É meio único. Eu costumo dizer que não adianta você correr em lugar parecido. Essa é uma visão embaçada do processo de treinamento. O processo de treinamento é muito mais em capacidades, treinar as capacidades, do que treinar o ambiente. Do que treinar o visual. Então, quem treina as capacidades, cara, se dá bem em qualquer lugar. Não, até porque é o seguinte, você correu lá sábado,
Se você fosse, por exemplo, correr o próximo sábado, talvez fosse uma outra prova completamente diferente. Se Se muda, tivesse chovendo, se muda a tivesse mais temperatura, sol, se tiver, se tivesse mais se eu fizer vento. a outra metade, se eu fizer Isso. 21, Não é a depende mesma de quem está coisa. perto de mim. Isso. Então isso tudo... Até porque isso você tudo não muda. passa no mesmo lugar onde você passou sábado, né? Você passa um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Tirando a trilha, Entendeu? Você muda. Então, é só uma ideia para pensar assim, dá para eu fazer, não dá para eu fazer ainda, é possível, não é possível? Cara, sempre pensa pela idade, pensa pela distância, depois você cruza com a altimetria e vai embora. Tá. É mais ou menos a experiência que a gente acumula para ir fazendo os desafios. Beleza. Beleza? Beleza. Mais o quê? Não, acho que é isso. Isso é bom demais. Ouvir resenha é bom demais, eu gosto. São histórias boas. Só para dar a finalização aqui, vou falar porque sou simpático à organização. A WTR, mais uma vez, fechou uma prova sim, muito redonda na questão de organização. Não senti dificuldades ou falta de nenhum recurso durante a prova, o pré-prova, pegar kit, funcionamento da arena, tudo funcionando a contento. Só para você falar da pontualidade, e fechou a sua segunda prova do circuito da WTR, e a próxima prova é em julho, agora de cabeça não sei a data. Miguel Pereira, entra lá no site da organização, pesquisa a prova, vê se tem uma distância que seja cômoda para você, vê se o lugar vai te agradar. Miguel Pereira é aonde? Miguel Pereira fica no Vale do Café, interior do Rio de Janeiro, fica entre a região de Petrópolis e entre a região de Valença, um meio termo ali do Vale do Café com ali a região imperial. Bonito ali também. Certo? É isso aí, Ricardo. Certo. Parabéns, Chicão, parabéns, Isaac, e as equipes associadas aí da WTR. E a todos os participantes que fizeram o show, né? Sem os participantes também não adianta nada ter WTR. Os corredores também são importantes. Parabéns, Dani, parabéns, Emílio. Valeu! É isso, vamos para cima. Up!